Tô fazendo esse vídeo numa tarde de domingo, quase noite. E eu hoje, na verdade, passei por uns momentos de raiva, de não ser atendida em algo que eu queria. E eu fiquei pensando, meu Deus, puxa vida, como é que a gente leva, como é que a gente manda pro corpo tudo aquilo que a gente está sentindo, que a gente fala nas reações psicossomáticas. Eu fiquei com o corpo trêmulo, agoniado por uma simples situação que eu passei, que eu não esperava, que na verdade eu esperava um outro desenrolar. Eu até agora estou um pouco apreensiva. Enfim, eu nas minhas últimas pesquisas tenho percebido que tanto Sigmund Freud como outros contemporâneos que lidavam muito com essa questão das doenças, alguns médicos, eles foram percebendo com o tempo que as pessoas eram medicadas e elas voltavam depois de pouco tempo se queixando das mesmas dores ou de dores piores. E aí eles foram percebendo que não eram só as dores do corpo que estavam afetando as pessoas, que muito possivelmente seriam problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas emocionais que elas por algum motivo estavam jogando para o corpo. Então eles começaram a pesquisar sobre o porquê que as pessoas estavam sempre voltando, mesmo sendo medicadas, elas estavam sempre voltando com as mesmas queixas ou com queixas piores. E aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a buscar sobre os pesquisadores que levam muito em consideração que os nossos problemas, muitas vezes físicos, nossas dores, elas advêm de questões emocionais. E aí eu tô hoje muito pensando nisso, porque como eu joguei pro meu corpo hoje sensações ruins por conta do nervoso que eu passei. Isso é muito sério. Então, além do Sigmund Freud, lá em 1800 e bolinha, já ter percebido que muitas das nossas dores não vinham exatamente do corpo, mas muito possivelmente de questões psicológicas, o Dr. Fernando Freitas, mais atual, ele dá muitas palestras, muitos cursos. Ele disse que há décadas atrás, quando ele se formou, ele era médico gastro, começou a tratar pacientes com dores, com problemas de estômago, de sistema gastro. Ele começou a perceber que essas pessoas voltavam às vezes com questões até mais sérias e que não estava adiantando então essas medicações que ele estava dando especificamente para aquele problema, e que muito possivelmente as causas daqueles problemas das pessoas seriam outras. E aí esse Dr. Fernando Freitas começou a fazer pesquisas mais avançadas e falar sobre a questão da consciência sistêmica, quer dizer, a consciência de que tudo no nosso corpo influencia. As nossas questões almáticas, uma palavra que eu estou dizendo, tá? Não é dele, mas as nossas questões das emoções, e é o que eu digo, a alma é a nossa sede das emoções, a questão das emoções pode influenciar em todo o nosso corpo, pode influenciar nas nossas relações sociais, pode influenciar na nossa vida profissional. Então o Dr. Fernando Freitas começou a perceber que muito possivelmente não era exatamente problemas da questão do estômago dessas pessoas, que podia ser de questões emocionais, afetivas, de traumas, de dores, que a possibilidade disso ter sido gerado lá na infância é muito grande. E aí ele começou a pesquisar sobre
as fases do desenvolvimento da criança, desde o útero da mãe até mais ou menos os 5 anos, e tudo que acontecia, em todos os traumas, em todas as dores que pelas quais a criança passava, no que isso influenciava depois. E aí ele percebeu que a criança pode passar por abandono, no momento em que ela quer, por exemplo, mamar, e a mãe não aparece tão rapidamente. A criança pode passar por rejeição, se sentir rejeitado. A criança pode passar por humilhação, por exemplo, na época em que está no período do desfraude. A criança pode passar por situações de traição, na época em que ela se vê muito pro lado do pai ou da mãe, por volta ali dos 5 anos. Isso Freud vai chamar até de complexo de Édipo e complexo de Eletra, mas é uma outra história. Enfim, traumas que podem ser gerados desde a gestação até o período de 4 ou 5 anos em que a criança leva. E aí eu vim falando com vocês sobre as emoções, sobre como isso afeta o nosso corpo. E vocês perceberam que eu até mudei o cenário, né? Cheguei em casa. Quando eu comecei esse vídeo, eu tava muito nervosa. Eu tava com as pernas trêmulas pela situação que eu passei de estresse. E eu percebi que eu vim falando e vim me filmando e vim falando. Ao falar, eu fiz uma coisa muito interessante. Eu fui desabafando. Quando Freud, ele fazia terapia, fazia análise com as suas pacientes, ele desenvolveu um processo que ele chamou de livre associação, que é um processo que permite com que a pessoa vá falando, e ao falar, ela mesma vá associando algumas questões, ela mesma vai entendendo algumas questões da vida dela. A livre associação do Sigmund Freud. E aí, relembrando sobre o Dr. Fernando Freitas, sobre questões de pacientes que pacientes traziam para ele é um médico gastro, e questões que os pacientes traziam e ele passava remédio e tinha recorrências e elas voltavam com aquelas mesmas dores ou dores piores, e aí que o Dr. Fernando Freitas chegou à conclusão de que possivelmente eram questões psicossomáticas. E eu fiquei pensando muito nisso. Hoje eu falei, eu vou gravar um vídeo, porque muitas pessoas passam por isso. A gente joga assim pro corpo dores por conta de emoções que a gente não conseguiu muito bem equilibrar, por conta de traumas que a gente teve há muito tempo, que a gente está guardando, e aí tá latente, tá doendo e a gente não trata. Então a gente precisa tratar. E é isso.